A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te dar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Que Deus venha abençoar a nossa semana, essa segunda-feira que se inicia. Que você se alegre no Senhor por mais um dia, por mais um presente de Deus na tua vida, que é o dia de hoje. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus, vamos orar. Queria que você abrisse comigo em Neemias, capítulo 2. Neemias capítulo 2. Vamos orar ao Pai enquanto você procura na tua Bíblia. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, nos colocamos diante de Ti nessa hora, Senhor. Pai, venha falar conosco, venha ministrar, venha repreender todo o mal, toda armadilha e toda cilada. Pai, apresentamos a nossa família diante do Teu altar, nosso cônjuge, Senhor, nossa família, nossos filhos, nossos bens, Senhor, diante de Ti. Vai repreendendo todo espírito de doença, de contenda, de mal. Abre os olhos, Senhor, repreende toda a fúria do inimigo, tira as escamas, Senhor. Pai, nos anima, Senhor Deus, em nome de Jesus, porque a nossa fé está no Senhor, está naquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Acampa teus anjos ao nosso redor, Senhor, vai repreendendo todo o mal, toda armadilha e toda cilada. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos e pedimos, Senhor, o teu favor para esse dia, para essa semana, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, consagrado está o nosso dia ao Senhor, a nossa semana, o favor de Deus vem estar sobre a tua vida e sobre a tua casa. Neemias capítulo 2, verso 1 diz assim: Aconteceu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estando já o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca tinha estado antes triste em sua presença. Neemias contando, relatando que ele foi servir ao rei e chegou diante do rei triste. Ele nunca tinha estado triste diante do rei, porque ali não se podia mostrar triste diante do rei. Isso corria até risco de vida. Mas não tinha como Neemias não estar triste em saber que os muros de Jerusalém permaneciam ali, depois de tanto tempo ainda, derrubados, os portões queimados, né? E isso, depois de muitos anos, depois do primeiro grupo que tinha retornado, né, com Esdras, ele estava ali totalmente entristecido por ver que o povo estava acomodado, que não tinha levantado ninguém no meio do povo lá em Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém. Aquilo doeu no coração de Neemias, porque era o povo de Deus, era o povo dele, era o povo que exercia a mesma fé. Assim deve ser na minha e na tua vida, minha amada e meu amado em Cristo Jesus. Nós temos que orar, clamar, pedir ao Senhor, nós temos que entristecer com a dor do próximo, nós temos que entristecer com a dor do nosso irmão em Cristo Jesus. Nós temos que fortalecer as mãos cansadas, os joelhos, né, enfraquecidos. Nós temos que dizer: vamos avante, levanta, vamos reconstruir os muros, né? Os muros nosso, às vezes são os muros que estão baixos, às vezes são ali as fraquezas, algum pecado, algo que você precisa levantar um muro da fé, para que você não venha ser abatido, não venha ser derrubado, não venha ser escarnecido diante dos homens. Então ali, Neemias estava entristecido, né? E verso 2 diz: E disse então o rei: Por que está triste o teu rosto, visto que não está doente? Não é isto outra coisa senão tristeza de coração. Então temi em grande maneira. Ele temeu, né? Mas ele viu ali que Artaxerxes, ele teve uma grande compaixão, né? Pelo servo de Deus, né? Por Neemias. Porque aonde o servo de Deus se encontra, o favor de Deus se levanta até mesmo daquele que é o ímpio, daquele que às vezes está te oprimindo. O que o Senhor está dizendo? Que ele vai incomodar até aquele que às vezes tem tido você nas mãos dele, que tem oprimido de certa maneira, que tem estado, né, ali em uma posição que não agrada ao Senhor para te favorecer. E disse então ao rei: Viva o rei para sempre, como não deveria estar triste o meu rosto, estando a cidade, a casa dos sepulcros dos meus pais, deserta e as suas portas tendo sido consumidas, né, a fogo. Neemias, ele estava numa posição ali,
na corte imperial, uma posição boa, ele estava numa situação boa, mas como ele poderia não se compadecer, como ele poderia não estar entristecido com as ruínas de Jerusalém, com as muralhas caídas, como ele poderia estar bem sabendo que tinha algo com o povo dele não estando bem. Que nós venhamos orar, buscar, pedir a misericórdia de Deus por aqueles que estão fracos na fé, pelos muros baixos dos nossos irmãos, pelos muros derrubados, pela falta de fé, por aqueles que precisam se levantar, tomar uma posição diante do Rei poderoso e santo. E disse o rei: que coisa me pedes agora? Então eu orei ao Deus dos céus. Veja, quando ali o rei falou para ele, faça um pedido, ele em pensamento, bem provável, ele orou ao Deus do céu. Ele orou para que Deus desse discernimento, sabedoria, para ele fazer o pedido correto. Que Deus venha te direcionar nessa semana para você tomar as decisões que é necessário tomar, para que você venha tomar posse das oportunidades na tua vida, para que você venha pedir, né, ali quando vier a oportunidade, seja ela vinda da mão do ímpio, do que é improvável, mas que você venha tomar posse dela para benefício, para crescimento do reino de Deus, para que você venha usar para o propósito de ganho de vidas, de almas, aleluia, que nós venhamos ser instrumentos, Senhor, nessa semana, para edificar fé, para levantar muros, Senhor. Pai, nós não aceitamos, nós não gostamos de ver a situação dos nossos irmãos enfraquecidos na fé. Meu Pai, onde encontra-se um líder, onde se encontra um membro, Senhor, do teu corpo, Pai, em nome de Jesus, com os muros baixos, que eles venham ser, Pai, levantados para a honra e glória do teu nome, aleluia. Então o rei disse, né, e ali fala que o rei estava, a rainha estava sentada junto com o rei. Até quando será a tua viagem? E quando voltarás? E agradou ao rei me enviar depois que eu lhe assinalei um certo tempo. Então, ali, o rei acompanhado com a rainha, né? Ele falou, olha, se eu permitir você, quando você vai voltar? Ele pediu ali, né, um tempo. E disse ainda ao rei, olha, ele ali agora pediu para ir, né, ali ao rei Artaxerxes para ele ir edificar os muros de Jerusalém. E agora ele pede mais ainda ao rei. Quando ele orou ao Deus do céu, Deus deu sabedoria, deu entendimento, deu coragem para ele exercer, que nós venhamos fazer primeiro a nossa oração ao Senhor. Nada sem Deus conseguimos. Olha o que ele diz: se agradar ao rei, rogo que me deem cartas para os governadores que está mais à frente do rio, para que permitam eu passar, que chegue a Judá. E uma carta também a Asaf, guarda do bosque da floresta do rei, a fim de que seja me dada a madeira para cobrir as portas do palácio da casa, e para o muro da cidade, e para a casa onde eu entrarei. E me ortogou isso o rei, segundo a benéfica mão do nosso Senhor sobre mim, ele disse. Ele tinha ali a plena convicção, veja o que ele disse, e me ortogou isso o rei, segundo a benéfica mão do Senhor sobre mim. Ele sabia que o favor de Deus estava sobre ele. Assim como nós oramos pedindo o favor de Deus sobre nós nesse dia, nessa semana. Ali Neemias orou, quando ele orou a Deus, quando o rei falou o que você quer, o que você me pede, que coisa você me pede. Ele orou para Deus, né, para que a mão de Deus estivesse sobre ele, para que a mão de Deus o direcionasse, para que a mão de Deus, o favor de Deus estivesse sobre a vida dele. Que nossa oração todos os dias seja essa, para que Deus venha nos beneficiar, para que ele venha estar com a mão dele poderosa e santa sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia! Né? Então, agora Neemias sai da Babilônia e vai para Jerusalém, né? E fui então aos governadores do outro lado do rio, e lhe entreguei a carta do rei, e o rei enviou comigo capitães do exército e cavaleiros. E ao ouvir isto, Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita, se desgostaram em extremo, e vieram também para procurar o bem dos filhos de Israel. Eles ali, né, se desgostaram em extremos, que viesse também para procurar o bem. Quer dizer,
Ali, esses homens, quando viram que o Filho de Deus, quando o céu, quando você se move para fazer algo para o reino de Deus, vai se levantar esses Sambalates e Tobias para tentar, eles vão ficar desgostosos em extremos, porque você está se levantando para fazer algo para Deus. Quando você está quieto, você não está fazendo nada, você não incomoda o inferno. Mas quando você se levanta para fazer algo para o reino de Deus, ali vai se levantar os Sambalates e os Tobias. Ali vai se levantar aqueles que vai entrar em oposição, né? Aleluia, né? Para poder te paralisar. Então, ó, eu cheguei então a Jerusalém e estive ali durante 3 dias. Durante 3 dias, né? Ali ele esteve em descanso em Jerusalém. E levantei-me de noite, eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a homem algum o que Deus tinha posto em meu coração para fazer em Jerusalém, nem havia animal algum comigo, exceto o que eu cavalgava. Tem coisas que Deus coloca no coração dos servos dele, que nós temos que saber esperar o tempo certo e oportuno. Assim que Neemias chegou em Jerusalém, ele ficou 3 dias descansando. Durante 3 dias ele não abriu a boca, ele não falou do projeto, ele não falou nada. Ele já tinha ali, né, recebido ali aquela oposição de Sambalate e Tobias, quando ouviu, né, ali falar a respeito do que Neemias tinha chego para fazer em Jerusalém, porque o inimigo já olha e vê lá na frente o que Deus tem para fazer na vida de um servo, através da vida de um servo dele. Sambalate e Tobias já estava vendo, tendo uma visão que não era apenas a reconstrução do muro de Jerusalém, mas que Neemias estava ali para uma reconstrução não somente de muros, né, mas também da fé daquele povo, mas também da sociedade, mas também do governo, né? Autoridade vinda do céu sobre o teu povo. Neemias não estava apenas para reconstruir um muro, mas para reconstruir a fé, ativar a fé dentro do coração do povo, através daquilo que era vindo dos céus, através da fé. A fé de Neemias, ela permaneceu viva. Por isso ele ficou entristecido, que o sinal dos muros estarem ali caídos, as pedras queimadas, abandonadas e largadas, e ninguém ter se levantado a favor, né, do povo de Jerusalém, né, em reconstruir aquilo que era deles. Entristecia o coração de Neemias, porque não somente o material estava destruído, mas também a fé daquele povo estava sendo dispersa, a fé, os costumes daquele povo estava sendo deixado para trás. E isso entristeceu Neemias. Ele não somente ia reconstruir os muros simbolizam ali cuidado, a proteção. O que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida, nós temos que nos proteger com o muro da fé. Nós temos que levantar os nossos muros fortes, que nos protege, que protege a nossa visão, o nosso coração, a nossa mente. Nós temos que nos desviar de tudo aquilo que é mal e permanecer pedindo para Deus nos ajudar todos os dias a reconstruirmos os nossos muros, a nossa fé, aonde está precisando, onde os muros estão destruídos, onde os muros estão baixos, aonde é necessário que nós venhamos nos fortalecer em Cristo Jesus. Aleluia. E ele se levantou, né? E saí de noite pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e a porta do depósito do lixo, e verifiquei os muros de Jerusalém que estavam derrubados e as suas portas que haviam sido consumidas pelo fogo. Passei logo à porta da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal em que estava montado, e sendo ainda noite subi pelo ribeiro e verifiquei o muro, e retornando entrei pela porta do vale e retornei. Então sabiam os magistrados onde eu tinha ido, e nem eu o tinha feito, pois até então não havia declarado coisa alguma aos judeus e aos sacerdotes, nem aos nobres e magistrados, nem a outros que faziam a obra. Quer dizer, e não sabiam os magistrados, perdão, eu pulei o não aqui. E não sabiam os magistrados onde eu tinha ido. O que o Senhor está dizendo para mim e para você? Ele vai te dar direcionamento nessa semana. Ele vai te falar, ele vai pôr no teu coração coisas grandes e poderosas. Ele vai te direcionar. Mas por um momento, não fale aos magistrados, não fale, né, o que Deus colocou no teu coração. Primeiro,
cresça, amadureça, peça, ora, direcionamento do Senhor. Quando ali Deus deu esse direcionamento a Neemias, ele fez até aquele que era improvável, o rei Artaxerxes. Colocou no coração dele ali o quebrantamento para ele abençoar a ida de Neemias até Jerusalém, para ele ser ali a mão estendida, para derramar também condições financeiras para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E quando chegou em Jerusalém, na onde era o propósito, Neemias não falou aos magistrados onde ele tinha ido, o que ele tinha feito. Primeiro ele chegou, ele analisou aquele lugar. E primeiro ele chegou e olhou como os muros estavam caídos. Ele orou, ele clamou ao Senhor e Deus deu o direcionamento. Aleluia. Aí no verso 17 diz assim: e eu disse-lhes então, vós tendes visto a miséria em que estamos, que Jerusalém está deserta e as suas portas consumidas pelo fogo? Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um motivo de opróbrio. Neemias, ele ali foi, analisou, não falou com os magistrados, mas então ele chegou até eles e disse: vocês têm visto as ruínas, a miséria em que estamos em Jerusalém? Vocês têm visto a situação em que se encontra o povo de Deus? Deus, ele nos chamou para excelência, para usufruir do melhor nessa terra. Deus nos chamou para sermos revestidos de fé, de glória, não somente num movimento, num agito, mas para que nós estejamos todos os dias alicerçados em Cristo Jesus, todos os dias sendo alimentados pela glória de Deus. Que nós não venhamos confundir o agito com o movimento da glória do Senhor. Ali, aquele povo, eles estavam, assim como aqueles muros destruídos, estavam simplesmente derrotados, espalhados, destruídos, perdendo a fé, perdendo os costumes em Deus. Eles já não estavam mais cumprindo com a fé em Deus. Aleluia. Nós temos que estar alicerçados em Cristo Jesus. Se a nossa fé não for em Cristo, se a nossa fé, nossos muros não forem construídos na fé, que é Jesus Cristo de Nazaré, não tem como nós permanecermos em pé, não tem como, vai vir o tempo mau, o dia mau, esse muro vai cair, ou esse muro já caído, ele vai ser ali um lugar onde vai entrar o mal, onde vai entrar aquele que vai vir para consumir a nossa alma, para consumir a nossa alegria, a nossa esperança, que nós venhamos blindar a nossa mente, nosso coração com esse muro da fé, que é estar alicerçado em Cristo Jesus. Aleluia. Então lhe declarei como a mão do meu Deus tinha sido boa sobre mim, e da mesma maneira as palavras do rei que me havia dito, e disseram então: levantamos-nos, pois, e edifiquemos. Assim esforçaram as suas mãos para fazer esta boa obra. Aleluia. Veja, Neemias, ele chegou diante de Deus, ele orou, pediu ao rei, o rei concedeu, ele chegou em Jerusalém, ele não abriu a boca, ele não falou nada, mas já o inimigo vendo eles chegarem, o inimigo vendo eles se posicionar, já se levantou contra. Sanbalate e Tobias representam o inimigo da nossa alma, que já vê lá na frente, que já vê a intenção, que já vê que não era apenas a reconstrução do muro. Quando o inimigo vê você dobrando o joelho, orando, clamando pela tua família, pelo teu lar, pela tua fé, para que você venha estar todos os dias firme na presença do Senhor, ele vai se levantar com fúria, porque ele está sabendo que ali não apenas um muro está sendo levantado, mas é uma proteção do Rei Eterno, é uma proteção que você está levantando, alicerçada em Deus, em Cristo Jesus, aonde o inimigo não pode tocar na tua vida nem na tua casa. Então, se levante cada vez mais forte. Quando você começar a orar e você ver o levante do inimigo, é porque você está no caminho certo. Ore mais, busque mais, jejue mais, em nome de Jesus Cristo. Levante mais. Tem pessoas que me falam, às vezes, né, eu levanto para orar na madrugada e eu vejo o levante do inimigo, eu começo a sentir arrepios, eu vejo coisa caindo e eu tenho medo, então eu paro, eu cesso de orar. Não, minha amada, não, meu amado. Aí que você tem que orar mais, aí que você tem que buscar, é porque a sua oração está incomodando o inferno. Ore, busque, clame pelo sangue do Cordeiro. É Ele que te reveste, Ele que te guarda, Ele que te livra de todo mal. Aleluia. Então, quando eles ouviram ali que Sanbalate, que Neemias
né? Ele tinha o aval de Deus e o rei, né, tinha sido ali tocado pelo próprio Deus para favorecer eles. Então eles disseram, e assim esforçar, levantemo-nos, pois, e edifiquemos. Eles então estavam com Neemias. Um rei favoreceu Neemias. Um rei poderoso acima de todos os reis, que é o Deus poderoso santo, leão da tribo de Judá. Não foi o rei Artaxerxes, mas foi o próprio Deus, o poderoso, o general de guerra, aquele que tudo pode, aquele que tudo vê, aquele que sonda. Que o favor de Deus venha estar sobre a tua vida nessa semana, nesse dia. Que o favor de Deus venha estar sobre a tua casa. Que toda a glória, todo o poder, que tudo que for a teu favor nesse dia, que tudo que chegar até as tuas mãos, que você dê glória ao Deus poderoso e santo, e que você entenda que não foi favor humano, não foi favor de homens, mas foi o próprio Deus que está favorecendo a tua vida, a tua finança, a tua casa e teus bens. Então, levantemo-nos, pois, e edifiquemos. Então, levanta e edifica o teu lar, levanta e edifica a tua vida, levanta e edifica os teus negócios, levanta com a autoridade que há no nome de Jesus. E no verso 19 diz assim: mas havendo ouvido Sambalate, o amonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isto que fazeis? Quereis vós rebelar contra o rei? Então veja, eles tinham um olhar lá na frente, sabendo que não era apenas levantar o muro. Eles sabiam que aquilo ia fortalecer o povo de Deus. Não é apenas mais uma oração, não é apenas mais uma ida ao templo do Senhor, não é apenas mais você consagrar o seu dia ao Senhor, mas é você garantir o sucesso de geração em geração na tua casa, no meio dos seus, em nome de Jesus. Então, eles sabiam que aquilo era um sinal de rebelião contra o mal, contra os princípios errados, contra coisas que não agradam ao Senhor. E eu lhes dei a resposta e os disse: o Deus dos céus, assim deve ser a nossa resposta, o Deus dos céus, ele é o qual nos fará prosperar. É o Deus dos céus que nos fará prosperar. Quando o inimigo se levantar, dizendo que você está indo contra alguém, contra o princípio, contra algo, né? Se levantar com 2 pés no teu peito para te derrubar, você vai falar: o Deus do céu, ele é o qual nos fará prosperar. É ele que nos dá glória, vitória. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Nós, os servos do Deus Altíssimo, nós vamos nos levantar em fé, orar, clamar, buscar, nos aperfeiçoar na presença do Senhor. Porém, vós não tendes parte, nem direito, nem memória em Jerusalém. Veja, o inimigo se levanta por quê? Porque ele não tem parte, nem direito, nem memória na glória de Deus, no poder que há no nome de Jesus. Ele não tem parte nem memória das coisas vindas de Deus, do reino de Deus. Ele não pode sentir a glória, mas somente o juízo de Deus. Ele só vai poder sentir o juízo, porque ele já é condenado. E ele quer o quê? Nos destruir, nos arrastar com ele. Mas quando nós nos levantamos em nome do Senhor Jesus, quando nós nos levantamos para a honra e glória do Senhor, para edificar os muros, para fazer coisas do reino, vai se levantar os Sanbalates e os Tobias, vai levantar aqueles que querem nos paralisar, aqueles que vão levantar para falar mal da nossa vida, da nossa casa, para falar mal daquilo que Deus tem feito através de nós. Mas Deus é quem nos confirma. É Deus quem vai nos confirmar nessa semana. O que o Senhor está dizendo aqui, é Ele quem envia, é Ele quem confirma, é Ele quem prospera, é Ele quem providencia, é Ele quem ajuda. Mas estes que não têm parte com Deus, esses que não têm parte nem memória do reino do Senhor, esses vão se levantar para te acusar, para tentar te paralisar, para tentar te fazer você retroceder. Mas não abra mão de continuar no propósito do Senhor. Não abra mão. Primeiro seja sábio, espere o momento certo e exato, analise,
olha como está destruído, mostre para o povo, mostre para aqueles que você tem orado, mostre a ruína em que eles estão se encontrando, para que eles venham a ser alcançados, para que os muros deles venham a ser levantados, para que eles venham a ser edificados na fé, no nome de Jesus Cristo, né? Então, vamos ler o verso 20 novamente. E eu lhes dei a resposta, Neemias deu a resposta, que você venha saber responder à altura que o inimigo merece. E os disse, o Deus dos céus, ele é o qual nos fará prosperar. Quando vier o dia mal, quando vier o impedimento, quando vir o não, quando vir algo que está indo ao contrário dos seus sonhos, dos seus projetos, você vai falar, o Deus dos céus, ele me fará prosperar. O Deus do céu, ele me dará vitória. Aleluia. E nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Você vai se levantar e edificar a fé. A sua fé, a fé dos teus filhos, a fé da tua casa, dos seus. Aleluia. Daqueles que se encontram com as ruínas ali, né? Toda devastada. Os muros devastados, perdão. Porém, vós não tendes parte. Você vai falar assim, Satanás, você não tem parte com Deus. Por isso você tem que se levantado. Ah, aleluia. Né? Você não tem parte, aleluia, nem memória em Jerusalém. Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida. Que o Senhor abençoe e guarde teu dia. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.